Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui pelo canal TV Meja. Hoje a nossa lição é a 4, cujo tema é Dons de Poder. O nosso texto áureo diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. A nossa verdade prática diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e versículo 9 ao 11. Diz assim o texto sagrado: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Tópico 1. O dom da fé. Subtópico 1. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Subtópico 2. A fé como dom. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17 e Efésios capítulo 2, versículo 8. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5,
versículo 22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Sterling Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Subtópico 3. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Tópico 2. Dons de curar. Subtópico 1. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, ou seja, o Senhor que sara, conforme Êxodo capítulo 15, versículo 26 e Salmo 103, versículo 3. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados, conforme Marcos capítulo 16, versículos 17, 18 e Atos capítulo 3, do versículo 11 ao 26 e ainda capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Subtópico 2. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, ou seja, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu: não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Enquanto não recebermos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Subtópico 3. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou
à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Tópico 3. O dom de operação de maravilhas. Subtópico 1. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Subtópico 2. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, a ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5, e a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, conforme o Evangelho de João, capítulo 11. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37. O nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Subtópico 3. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, de acordo com Tiago, capítulo 5, versículo 14. A oração do justo pode muito em seus efeitos, de acordo ainda com Tiago, capítulo 5, versículo 16. Independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que, em seu nome, deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, conforme Marcos capítulo 16, versículo 18. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre, aquela vez sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos
a obra de Deus com honestidade e decência. Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo.